Bom dia, amados irmãos. Aqui é o pastor Alberto Seiruoc. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Queremos convidá-lo para um novo trimestre, onde estaremos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo. Se você ainda não baixou a sua revista, poderá fazê-lo no site da Convenção Batista Fluminense. Lá na parte Palavra e Vida, você poderá então baixar a revista e poder assim acompanhar as nossas lições. Quero lembrar a você que estamos em plena campanha em prol de missões mundiais. Então peço a você que continue sempre lembrando os nossos missionários da Junta de Missões Mundiais, para que Deus continue abençoando a nossa junta, os nossos missionários e também a nossa campanha. Lembre-se de orar, de suplicar a Deus para que Ele esteja guardando a vida dos nossos missionários lá nos campos, mais distantes, nos confins lá da nossa terra. Também quero lembrar aos irmãos que hoje é um dia muito especial, um dia nacional de oração, e peço a você que continue clamando pelo nosso país, continue clamando pelo mundo, a fim de que Deus livre a nossa terra deste mal que se abateu sobre ela, que é o coronavírus, trazendo muito medo, trazendo muita preocupação a todas as pessoas, impedindo muitas pessoas de irem trabalhar, e uma série de consequências advinda desse caos, elas estão se abatendo sobre todas as pessoas. Então vamos orar, vamos pedir a Deus que abençoe a nossa terra, abençoe a nossa nação. E neste momento quero convidar você para este momento de oração ao Senhor. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus nesta hora. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós buscamos a Tua presença neste momento, juntamente com todos os nossos irmãos em Cristo, para te suplicar uma bênção especial sobre a nossa nação. Porque a Tua palavra diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por isso nós te suplicamos, ó Deus, que a Tua mão poderosa se estenda sobre esta nação, sobre a vida do povo brasileiro, e que, ao sairmos dessa experiência, nós possamos fazê-lo mais fortalecidos, com mais fé, com mais dedicação ao Teu trabalho, com um interesse maior em prol do Teu reino e da Tua causa. Nós te suplicamos, ó Deus, que neste momento a Tua proteção se faça presente na vida de todo o Teu povo, na vida de todos aqueles que Te temem, que Te buscam e procuram fazer o Teu querer. Te suplicamos, ó Deus, pelos médicos, por aqueles que estão na linha de frente, pelos pesquisadores que buscam uma cura. Nós te suplicamos que Tu ilumines essas mentes brilhantes para que possam estar sendo orientados por Ti. Sabemos, ó Deus, que Tu tens um propósito em tudo aquilo que está acontecendo. E sabemos que Tu podes transformar este mal em grande benefício para a humanidade. Nós entregamos a Deus as nossas vidas, entregamos a vida dos nossos familiares, entregamos esta nação em Tuas mãos, para que o Teu nome, através deste caos, através deste problema, seja exaltado e glorificado. E que a nação, neste momento, possa reconhecer que só Tu, Senhor, és Deus. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. A nossa lição desse trimestre fala a respeito da vida do apóstolo Paulo. Eu quero então convidá-lo a abrir as suas Bíblias em Atos capítulo 9, que é o texto que fala sobre a conversão do apóstolo. E o título da nossa lição é A Conversão que Mudou a História. O apóstolo Paulo, ele se converte aos 28 anos de idade. E essa conversão, ela vai mudar a história do mundo, vai mudar a história do cristianismo e vai trazer novos rumos para a igreja do Senhor Jesus. Era um vaso que já estava escolhido por Deus, onde Deus tinha um propósito na vida do apóstolo, e ele então, ao se converter ao Senhor Jesus, ele se transforma
neste vaso de bênção. E é isso que nós vamos estudar no dia de hoje. Mas antes de entrarmos propriamente no texto da conversão, que se encontra em Atos capítulo 9, eu já peço a você que vá abrindo a sua Bíblia nessa passagem, eu quero falar um pouco sobre a infância do apóstolo Paulo. Como é que foi a infância desse servo de Deus? A Bíblia traz alguns tópicos a respeito da infância do apóstolo Paulo, e nós sabemos, por exemplo, que ele era um judeu nascido em Tarso, na Cilícia. Essa informação se encontra, por exemplo, em Atos capítulo 22, versículo 3, onde Paulo diz assim: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ou seja, faz parte de um discurso que Paulo estava fazendo. Ele também foi instruído na lei oral aos pés de Gamaliel. Isso aconteceu mais ou menos entre os 13 até os 16 anos, quando ele vai para Jerusalém. Então nós vamos fazer apenas um resumo da infância do apóstolo Paulo. Você pode acompanhar na revista alguns desses tópicos, mas eu quero acrescentar outros que não estão aí. Então Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia. Ele foi da tribo de Benjamim, ele pertencia à tribo de Benjamim. Esse dado se encontra em Filipenses capítulo 3, versículo 5, onde ele diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então esses dados que aparecem na carta aos Filipenses mostram também a sua origem da tribo de Benjamim. Ele foi alfabetizado, segundo a tradição judaica, aos 5 anos de idade. Como toda criança judia, os hebreus tinham essa preocupação em instruir as crianças através da leitura das Escrituras. Então a Bíblia, na verdade, era a cartilha onde a criança era alfabetizada. Ele foi alfabetizado e começou a ler as Escrituras com 5 anos de idade. Aos 6 anos, normalmente, a criança ela é enviada, ela é remetida, digamos assim, para uma escola rabínica para continuar aprofundando os seus estudos na Palavra de Deus. Aos 10 anos, como toda criança, ele é instruído na lei oral e ele passa então a memorizar as Escrituras. Ele passa a estudar com mais profundidade o Antigo Testamento. Até que aos 12 anos ele tem a sua cerimônia para se tornar filho da lei. Entre os 13 aos 16 anos de idade, como eu disse, ele é enviado para Jerusalém. Paulo diz isso em Atos capítulo 22, versículo 3, quando ele diz assim: e nesta cidade, ou seja, na Cilícia, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Ou seja, ele, entre 13 e 16 anos, enviado a Jerusalém para estudar e tornar-se um fariseu, ou seja, um estudioso da lei na escola de Gamaliel. Então, este é um resumo da infância do apóstolo Paulo. Agora, quem era ele? Judeu de nascimento, ele era também cidadão romano. Então, observe que ele tinha uma dupla cidadania. E como cidadão romano, ele também gozava de muitos privilégios. Esses privilégios foram importantes em determinados momentos da vida do apóstolo. Não impediu que ele sofresse, mas em muitos momentos fez com que ele desfrutasse de um privilégio por ser cidadão romano. Ele diz isso, por exemplo, lá em Atos capítulo 16, quando ele estava preso numa cidade chamada Filipos, e nessa cidade Paulo e Silas, na época, estavam aprisionados no fundo do cárcere e foram açoitados, e Deus enviou um anjo, um terremoto, aliás, para libertá-los. E as cadeias se abriram, todos os presos ficaram soltos, o carcereiro tentou se matar,
e Paulo impediu. O carcereiro se converte e no dia seguinte ele traz a notícia de que eles estariam livres. Paulo então, ele diz as seguintes palavras lá em Atos 16. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse, agora pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-me publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos, e vindo lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, pediram que saíssem da cidade. Então vejam que Paulo, ele, embora tivesse essa cidadania romana, isso não fez com que ele usasse desse privilégio para impedir os açoites que ele sofreu e até mesmo ser colocado no fundo do cárcere. Ele confiava em Deus e Deus o libertou. Ele não fez uso dessa prerrogativa para não ser açoitado. Ele sofreu as aflições de Cristo. Mas depois deste sofrimento, ele diz que é cidadão romano e eles açoitaram um cidadão romano, e isso era contra a lei daquela época, que um romano fosse açoitado ou fosse preso sem o julgamento devido. Paulo também fala dessa prerrogativa que ele tem como cidadão romano, lá em Atos 22, quando ele está lá em Jerusalém e eles vão prendê-lo, vão amarrá-lo, como havia sido profetizado por Ágabo, e essa profecia então se cumpre. Paulo vai para Jerusalém e ele é atado pelas mãos. E quando ele é atado, ele pergunta se é lícito açoitar um cidadão romano sem que ele fosse condenado. E o centurião foi e anunciou ao tribuno dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E o tribuno perguntou: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim, sou romano. Nessa conversa, digamos assim, que Paulo tem com esse tribuno, o tribuno respondeu: eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu o sou de nascimento. Então vejam que Paulo, usando dessa prerrogativa de ser romano, nesse momento ele se livra, digamos assim, desse açoite. Não foi o que aconteceu lá em Atos 16, em Filipos. Haviam 3 formas através das quais o indivíduo alcançava essa cidadania romana. A primeira maneira era através do nascimento, ou seja, se o indivíduo nascesse em terras imperiais, que foi o que aconteceu com Paulo, ele teria essa cidadania romana. Então era uma das formas mais importantes para obter a cidadania romana, é nascer em terras imperiais. O pai do apóstolo, por ser talvez um homem muito rico, ele tinha esse privilégio. E Paulo então nasceu exatamente em terras imperiais. Uma segunda forma era através de uma concessão do imperador. Se o indivíduo, por exemplo, através de um ato de bravura, se ele através de uma dedicação especial ao Império Romano, ou através de um ato de heroísmo, ele poderia alcançar essa cidadania romana através de uma concessão feita pelo imperador. E uma terceira forma de adquirir a cidadania romana era através da compra dessa cidadania. Mas não era uma coisa que todo mundo podia fazer, não era barato, era bastante caro e o indivíduo precisava de uma grande soma de dinheiro. Foi o que o tribuno disse a Paulo: eu com grande quantia de dinheiro alcancei essa posição. E você, como é que você alcançou? Então Paulo diz: através do nascimento.
Então Paulo tinha uma dupla cidadania. Ele era hebreu de nascimento e também era romano de nascimento. E isso fez com que Paulo pudesse ter uma influência maior, principalmente nas suas viagens missionárias. O que eu quero enfatizar neste momento é sobre a transformação do apóstolo Paulo. Essa transformação ela vai se dar através da conversão. É o que está lá em Atos capítulo 9, que é justamente a parte que eu gostaria que você, nesse momento, acompanhasse. A conversão do apóstolo se dá aos 28 anos de idade. Eu quero apenas aqui fazer um resumo dessa parte, dessa conversão, porque você vai poder ler isso de uma forma mais detalhada na sua Bíblia. Na estrada para Damasco, Paulo ele se converte ao Senhor Jesus através de uma aparição onde uma grande luz faz com que Paulo literalmente caia do cavalo. Ele caiu, ficou cego e ele nesse momento faz uma pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz então responde. Ou seja, nessa aparição, Jesus aparece a Paulo e diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E nesse momento, Paulo ele tem esse encontro com Cristo, é um evento sobrenatural, lembrando que Paulo tem a visão e ouve o Senhor Jesus. As pessoas que o acompanhavam ouviram a voz, mas não tiveram a visão, e desse evento Paulo ele sai cego fisicamente e vai então para Damasco. Lá em Damasco ele encontra um homem chamado Ananias, e nesse encontro com Ananias, Ananias ora por Paulo, e embora ele tivesse uma certa resistência, um certo medo, porque Paulo era o perseguidor da igreja, ele não estava indo para Damasco para cumprimentar os cristãos, ele estava indo para aprisioná-los, e esse receio era natural por parte daqueles cristãos. Eles ficaram desconfiados, né, do apóstolo, não o aceitaram assim de imediato, mas Ananias acabou levando Paulo até a sinagoga, onde ele testemunhava e pregava a palavra de Deus. Essa transformação se dá através da sua conversão, do seu encontro com Jesus. Todas as pessoas que se encontram com Jesus e se rendem a Ele, elas são transformadas. E essa transformação se dá de dentro para fora. Foi o que aconteceu com Paulo. Depois ele é batizado. O batismo é um sinal externo daquilo que aconteceu internamente. Ou seja, se você já sofreu uma transformação interna, você pode agora expressar isso através do batismo, que é um ato de obediência, e esse batismo ele vai expressar uma transformação que ocorreu na sua vida. O batismo é por imersão, e quando você é imerso nas águas, significa que você morreu para o mundo, para o pecado. E quando você emerge das águas, significa que você está ressuscitando para uma nova vida. E Paulo, então, ele deixa de ser perseguidor e agora ele é perseguido pelos judeus que queriam matá-lo, queriam apedrejá-lo. Essa transformação é a transformação que ocorre na vida de todas as pessoas que se encontram com Cristo. Eu quero então dizer para você que Paulo ele passa por 4 períodos importantes, né, que seria o resumo da vida do apóstolo Paulo. O primeiro período ele vai do 0 até os 28 anos, ou seja, do nascimento até a conversão de Paulo. Esse período é um período como israelita, fiel e observador da lei, do 0 até aos 28 anos de idade, do nascimento até a sua conversão. O segundo período na vida do apóstolo é um período de preparação.
nós não temos muitos dados a respeito desse período, mas sabemos que ele se afasta, ele vai se preparar, vai estudar com mais profundidade o Antigo Testamento para compreender melhor as profecias do Antigo Testamento em relação a Cristo. E esse período de preparação vai dos 28 anos até aos 41 anos de idade. É um período de preparação que vai da conversão até o seu envio para a missão que ele vai realizar através do mundo. Ou seja, ele será um grande missionário. Quando ele está lá em Antioquia, o Espírito Santo de Deus diz à igreja: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. O terceiro período é o período das viagens missionárias, que vai dos 41 anos até os 53 anos. Esse período das viagens missionárias é um período de expansão do cristianismo. E Paulo realiza 3 grandes viagens missionárias, pregando o Evangelho a muitas pessoas em muitos lugares, espalhando a palavra de Deus pelo mundo. É a expansão do cristianismo propriamente dita. Mas ele sofre duras perseguições. E o terceiro período é o período das prisões, que vai dos 53 anos até aos 63 anos de idade, quando se dá a sua morte. Mas mesmo preso, ele organiza muitas igrejas, orienta, escreve as epístolas da prisão, ele edifica as igrejas, ele faz com que as igrejas fiquem bem estabelecidas. Eu quero então dizer o seguinte: o que aconteceu com Paulo? Quando ele se converteu, as coisas melhoraram para ele? Espiritualmente sim, mas do ponto de vista material, diríamos que não. E Paulo deixa isso bastante claro quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, a partir no capítulo 11. Ele diz assim: sois ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Observe, muitos sofrimentos, muitas aflições por causa de Cristo. Eu quero que você leia na revista a parte para pensar e agir. E quero que você, então, comente com seus familiares sobre esses planos de ação que estão aí. Que Deus te abençoe e te guarde. Que você aproveite essa oportunidade para orar ao Senhor pela nossa nação.